Passa para o próximo. Como eu já disse, vamos trabalhar dentro dessa temática. Eu quero trabalhar com os irmãos. Claro que esse livro, Discernindo as Lágrimas, tem partes dele que vai fazer parte do meu próximo livro, que já terminei, já está na diagramação, e nas próximas semanas aí, a editora já vai começar a trabalhar em cima dele, nas impressões, que é o livro Lidando com as Feridas do Passado, querido. Sabe, eu até falei para o pastor, falei para a pastora Leni, sabe aquela passagem da Bíblia, onde Jesus fala de um homem que vendeu tudo que tinha para comprar um pequeno terreno, porque ali havia um tesouro enterrado, e ele então cava ali e encontra o tesouro, a pérola da vida dele. Querido, eu achei o meu tesouro, ministerialmente, é trabalhar nessa área emocional dentro da família. Esse livro, eu estou trabalhando nele há quase 2 anos, buscando informações na área da depressão, da crise emocional, crise de ansiedade, melancolia, amargura, síndrome do pânico, insônia. Queridos, é um livro que eu vou trabalhar, que eu já trabalhei nele, nos detalhes, e esse livro também é um seminário. Ele é uma conferência de cura emocional, é um seminário de 3 dias. Então eu vou fazer o livro e também vou fazer a apostila. Então parte do que eu falo lá, eu vou estar passando aqui para vocês hoje, porque algumas coisas tem nesse livro Discernindo as Lágrimas. Porque, querido, hoje é a doença do século. Estimava-se que em 2020, um terço da população mundial sofreria de alguma área da depressão. Pasmem, em 2015, entre 2010 e 2015, já chegou a muito mais de um terço. Em 2020, nós estamos aí, mais de 7 bilhões de habitantes. Estima-se que 40% da população mundial sofre de alguma área, de algum transtorno na área da depressão. Se você colocar na caneta aí, são quase 3 bilhões de pessoas. Com a pandemia, as crises de ansiedade, os transtornos de bipolaridade, a crise de ansiedade, a síndrome do pânico aumentou no Brasil, agora eu já estou trazendo já para nós, 27%, entre 2020 e 2023. Querido, já se igualou. O que mais mata no mundo, vocês sabem, é a doença do coração. Mas os estudiosos, os cientistas já conseguiram provar, os cientistas na área médica, que parte das pessoas que têm problema de coração é fruto de uma crise de ansiedade, é fruto de um transtorno emocional. Você não faz noção o que uma pessoa é capaz, a que nível uma pessoa é capaz de chegar quando ela está num profundo adoecimento emocional. O mais profundo seria sim a questão do suicídio, que é muito forte, tanto é que se tem um mês, se eu não me engano, não sei se é o mês amarelo, não sei se é setembro, que é o mês de prevenção, é um mês de campanha contra o suicídio. Se você não sabe, a cada 10 minutos, 7 pessoas suicidam no Brasil por dia. Isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Isso só não é divulgado porque quando você divulga um suicídio, um ato, um suicídio, você está motivando alguém que está com pensamentos de se suicidar. Então, por isso, não pode ser divulgado. A pessoa
que se suicida, ela é divulgada lá, que estava com depressão, com problemas, né? Então, eu tive até surpreso. Eu gosto muito de esporte, acompanho muito vôlei. E uma das maiores medalhistas, né, brasileira, a Valesca, né, medalhista de ouro, a primeira medalha de ouro do Brasil no vôlei feminino, ela estava presente, campeã mundial, recordista de pontuação por jogo, se jogou do 17º andar, dia 27 de setembro, do 17º andar, mãe de 2 filhos, casada, e se jogou do 17º andar. Eu fiquei surpreso, porque foi essa semana que eu fiquei sabendo, eu não sabia. Nessa semana que passou agora, eu não sabia, porque eu gosto muito de acompanhar o vôlei. Inclusive, vai ter agora um torneio, e as meninas, né, atuais vão fazer uma homenagem para ela. Querido, então a doença é séria. A Bíblia fala sobre isso. Então, eu quero trabalhar em algumas áreas muito importantes. Vou ler com vocês um texto. Abra comigo aí, ou acompanhe na projeção. Vou tentar ser o mais prático possível com os irmãos, até por conta do nosso tempo. Neemias no capítulo 1. Toda a história que eu vou trabalhar, esse livro que eu escrevo, ele é baseado nesse capítulo 1 de Neemias, né? Neemias é um livro muito bom para se meditar, viu, gente? Pensa num livro para você trabalhar capítulo por capítulo. Ele é um livro excelente que trabalha todas as áreas da vida humana. A gente sabe só a questão de Neemias, né? As brechas, tampou as brechas do muro, Tobias e Sambalate. Neemias foi restaurar os muros de Jerusalém. Querido, tem muito mais do que você pode imaginar no livro de Neemias. Tanto é que, para que esse livro não ficasse grande, discernindo as lágrimas, eu trabalhei especificamente no capítulo 1. Mas todo o livro de Neemias é uma aula de vida, na área emocional, relacional, principalmente na questão familiar. Você não faz noção o quanto o livro de Neemias trabalha nas estruturas da família, tá? Fica aí uma dica para você estudar, ouvir mensagens dentro do livro de Neemias, porque ele é sim uma riqueza para a gente poder aprender áreas como na vida emocional, espiritual, na guerra espiritual, mas também familiar. Inclusive familiar, eu vou falar algumas coisas aqui hoje. Acompanhe comigo na versão aqui, na projeção, vai acompanhando comigo o pessoal aí da mídia. Tá? E você acompanha também na sua Bíblia, eu fiz na NVI. Se ficar diferente, nós vamos chegar no mesmo lugar, tá bom? Palavras de Neemias, filho de Acalias, no meio de Quisleu, 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. Quando os vi, lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, dos sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Continuando, próximo. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passa por grande sofrimento e humilhação. Grave essa palavra, tá? Sofrimento e humilhação. Continuando o texto. O muro de Jerusalém foi derrubado. Também grave isso aí, muro derrubado. E suas portas foram destruídas. Grave isso também, portas destruídas pelo fogo. Verso 4. Quando ouvi essas coisas, sentei e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Passa para o próximo, por gentileza. Verso 5. Então eu disse: Senhor Deus do céu, grande e temível, fiel à aliança, misericordiosos com os que te amam e obedece os seus mandamentos. Próximo, verso 6. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Olha isso que interessante, querido. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu
e o meu povo temos pecado contra ti. Passa por gentileza, verso 7. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os seus mandamentos, os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Verso 8. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o seu servo. Se forem infiéis, eu vou espalhar vocês entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecer os meus mandamentos, querido, no nome de Jesus, preste muita atenção e grave isso. Verso 9. Mas se voltarem para mim, é um advérbio aí de condição, né? Mas, porém, no entanto, contudo, todavia, se voltarem para mim, primeira coisa, né? Segunda coisa, obedecerem os meus mandamentos e colocarem em prática, e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para um lugar que escolhi estabelecer o meu nome. Passa para o próximo. Verso 10. Então são os teus servos, aliás, estes são os teus servos, teu povo, tu resgataste com grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Querido, nós queremos trabalhar dentro desse texto. Eu vou trazer pelo menos 3 aplicações práticas para você, do que podemos extrair. Existe mais, como eu disse, o livro me dá uma temática para pelo menos aí 2, 3 horas de ministração só dentro do livro. Mas como é um culto, lógico que eu vou estar dentro do horário, mas eu quero extrair pelo menos 3 coisas práticas na vida de Neemias, que foi a base, que foi ali a essência para ele começar a reconstruir aquilo que Deus chamou para ele. Um detalhe aqui de Neemias. Neemias era copeiro do rei. Tem traduções que diz que ele era copeiro-mor. Isso significa que ele tinha o cargo de maior responsabilidade no reino. Abaixo do rei era Neemias. Neemias tinha acesso ao quarto do rei, à agenda do rei. Neemias tinha acesso às vestimentas do rei. Neemias, ele comia a comida que o rei ia comer, para saber se ela tinha veneno ou não, então se ele morresse, o rei não comeria. Era um cargo de extrema responsabilidade. Trazendo para os dias nossos hoje, é como se fosse uma das maiores conquistas profissionais que um ser humano busca numa área. Como se o cara conseguisse assim, cara, estudei, fui atrás e consegui. Ele era copeiro-mor. Tanto é que se você for ler o verso 2, o capítulo 2, perdão, ele começa falando o seguinte, que o rei vê Neemias e fala assim, Neemias, o que está acontecendo? Pois o seu rosto, o seu semblante está caído, você está triste. Então ele tinha acesso ao rei. Então Neemias, podemos dizer que ele tinha sucesso profissional. Eu posso dizer isso. Uma segunda coisa que eu posso dizer de Neemias, que Neemias, ele tinha sucesso financeiro. Ele era resolvido financeiramente. Porque ele fala assim, Senhor, me ajude a ser bem sucedido a este homem. Então ele era um homem, pela posição, pelo cargo, resolvido financeiramente. Outra coisa que eu percebo em Neemias, nas entrelinhas, que Neemias era um homem
de caráter e responsabilidade. Porque no verso 2, ele pede ao rei que lhe dê autoridade, como se fosse uma diplomacia, para que ele pudesse usar todo tipo de material, matéria-prima, para reconstruir a sua cidade, não somente a sua cidade, como a sua igreja, né, Jerusalém, a casa de Deus, como também reconstruir o seu povo. Ele poderia usar toda a madeira necessária, armamento, ferramental. E a Bíblia fala que o rei deu a ele uma carta, como se fosse um cheque em branco. Sabe aquele cheque assinado? Vai lá, Neemias, usa o que você precisar, que o reino aqui vai pagar. Então essas 3 características eu consigo extrair nessa simples leitura, ou no início dessa leitura aqui. Neemias era resolvido profissionalmente, bem sucedido. Neemias financeiramente era bem sucedido também, resolvido. E Neemias era um camarada de responsabilidade e até então, podemos dizer, de caráter. Pastor, então, como podemos entender a vida de Neemias? Passa para o próximo. Quando você olha para Neemias, você vê o âmbito, aquilo que é a gama que se estuda a vida, que é a arte de viver e os desafios que a vida nos propõe. A arte de viver, que é aquilo que eu falei para vocês, é Neemias nas suas conquistas. A arte de viver. Mas o que define a nossa vida, querido, nem sempre estão as nossas conquistas, mas sim os desafios para adquirir aquilo que queremos conquistar. Eu costumo falar, no meu livro eu vou trabalhar isso, e no seminário de cura emocional eu lido com 4 horas só sobre esse tema, reconstruindo o caráter ferido. Eu costumo falar que é o seguinte: a gente às vezes vai atender alguém, pastor Oleni, pastor Samuel, às vezes você vai atender uma pessoa e a pessoa chega toda arrebentada, às vezes financeiramente, infelizmente a maioria moralmente, né, vivendo uma vida de imoralidade. E aí você vai conversar com a pessoa fala assim: não, pastor, sabe o que é? Foi a pressão me fez ir para a agiotagem, o meu negócio lá, e a coisa apertou, aí eu fui atrás de agiota, aí eu não consegui pagar, então a pressão me fez isso. Eu não estava aguentando a pressão dentro de casa, eu separei, sabe, aquela mulher, falar para você, não, aquele marido. Querido, eu costumo falar o seguinte: a pressão, ela revela caráter. Não foi lá o problema financeiro. O problema financeiro só revelou o caráter que você não tem. O problema lá na sua relação com a sua esposa revelou a imoralidade de vida que você quer viver. Tem gente que chega em mim e fala assim: pastor, eu acho que eu encontrei a solução para o meu casamento. Quer saber de uma coisa? Não dá certo, a minha escolha foi errada, então a gente tem que separar porque eu preciso arrumar outra mulher. Eu falo assim: não, você não precisa mudar de mulher, você precisa mudar o seu caráter. Você não tem que mudar de marido, você tem que mudar o seu caráter. Então, em vez de adoecer e estragar a vida de tua mulher, de outra mulher, permita que Deus conserte a tua vida. Em vez de você adoecer e estragar a vida de outro homem, permita que Deus conserte a tua vida. E querido, não tem nada mais que forja caráter na vida do que casamento. Casamento é a arma que Deus usa para forjar seu caráter, meu irmão. Ninguém vai para a pornografia e para o adultério porque está insatisfeito, não vai, é porque não tem caráter. Porque a Bíblia diz que nós temos que honrar as nossas esposas, que a mulher tem que honrar o seu marido, e que as crises precisam ser resolvidas juntos. Não tem um lugar na Bíblia que Deus fala assim: você vê uma história, não, separa, porque não é de Deus mesmo, realmente eu vou te abençoar com outro homem, com outra mulher. Não, isso é desculpa para querer viver na imoralidade. É desculpa para abrir mão da responsabilidade da sua família. E aí é onde eu quero entrar, em desafios da vida,
que levam a pessoas a tomar decisões equivocadas e às vezes até mesmo se esquecer da família. Esse era o problema principal ou inicial da vida de Neemias. Você viu que eu abri essa ministração falando pelo menos de 3 características positivas na vida de Neemias. Mas eu vou aqui trazer para você o estrago que Neemias vivia, principalmente com relação em sua família. Passa para o próximo. Os desafios da vida produzem algo no ser humano que pode ser positivo ou negativo, que é a questão do medo. O medo, querido, ele leva pessoas a recuar ou a prosseguir de forma negligente. Fizeram uma pesquisa uma vez, pegaram crianças entre 9 e 11 meses que engatinhavam. Pegaram um palco mais ou menos dessa altura e soltaram essas crianças, umas 15 crianças. Ficaram filmando, e psicólogos, psicoterapeutas pediátricos, observando as atitudes. E aí colocaram no chão, atrativos, por exemplo, bolas coloridas, brinquedos de todas as espécies. E as crianças vinham engateando, e quando via o brinquedo que ela queria, quando chegava na ponta, ela olhava para baixo e recuava. Elas vinham engateando de novo, olhava para o brinquedo, apontava, mas quando ia, por quê? Porque o medo, ou ele te faz recuar, isso é saudável, ou ele te faz o quê? Avançar de forma negligente. Eu estabeleci aqui alguns tipos de medo que pode compor a nossa vida, que pode fazer com que você recue, ou com que você haja de forma negligente, mas tem um outro problema, que infelizmente pelo tempo não dá para mim trabalhar com ele, que é, pastor Eli, pessoas que paralisam a vida. Estabeleci pelo menos esses aqui, existem mais. Medo de falhar, medo de perder entes queridos. Isso aqui, querido, esse terceiro, eu trabalho ele, inclusive essa é uma das minhas aulas na EFOL, na Escola de Formação de Libertadores, no módulo 2, que é como lidar com os traumas do medo. Medo de enfrentar situações desconhecidas. Queridos, tem pessoas que têm tanto medo de frustrar novamente, frustrou financeiramente, frustrou relacionalmente, frustrou na igreja, frustrou na família, algum tipo de frustração. Ela tem tanto medo de frustrar novamente, que o medo da frustração é maior do que a possibilidade de um novo relacionamento, de uma nova oportunidade. Tem pessoas que não conseguem prosseguir na vida, porque trava diante de uma frustração. E isso está dentro de enfrentar situações desconhecidas. Medo de ficar sozinho, medo da dor, medo da solidão. Querido, isso é muito sério. Eu trabalho muito isso nesse livro que eu vou lançar. Como que as pessoas estão se isolando na vida. Medo do sofrimento, medo do amanhã. O medo do amanhã eu já entro na ansiedade. Porque se você não sabe, amargura são os medos aprisionados no passado. Melancolia são os medos da desilusão do presente. E a ansiedade são os medos quanto à insegurança do futuro. O medo do amanhã. Uma breve definição aí do que seria amargura, melancolia e ansiedade, que estão dentro aí do quadro depressivo. Neemias passou por isso. E quando você lê a história de Neemias, você depara que o que mais Neemias fala é de um povo em sofrimento e humilhação. Eu vou falar isso para vocês agora.
de uma casa, uma igreja, um país destruído, uma nação, podemos dizer, porque ele era de Judá, né? Era o povo judeu. E você percebe também uma terceira coisa: um povo completamente escravo do seu próprio sofrimento. É isso que eu quero trabalhar com vocês. Então Neemias fala da realidade dos dias de hoje, gente. Eu vou extrair pelo menos 3 pontos, que você vai ver o quanto o primeiro capítulo, e como eu disse, todo o livro, mas o primeiro capítulo fala da realidade dos dias de hoje. Passa para o próximo, por gentileza. Neemias é uma história, como eu já venho dizendo, que fala da realidade dos dias de hoje. Quais seriam, pelo menos, essas 3 realidades que eu posso extrair do texto de Neemias? Passa para o próximo. Eu posso falar que Neemias me mostra uma pessoa sem interesse pela família. Agora eu vou trabalhar isso com você. Pessoas presas ou presos, né? Famílias presas em seus traumas. E pessoas tentando sobreviver. Eu vou agora no texto aplicar isso aí, entrar em cada conteúdo desse, cada ponto desse. Então grave bem isso. Pessoas sem interesse pela família. Inclusive esse era o maior problema de Neemias. Segunda coisa, preso em seus traumas, feridas, desilusões, aquilo que eu falei, insegurança, medo. E a terceira coisa, pessoas completamente tentando sobreviver. Olha aqui para mim, querido. Passa para o próximo, por gentileza. Primeira coisa, a situação do povo. Vamos lá dentro do texto. Sofrimento e humilhação. Fala do quê? Da realidade da sociedade nos dias de hoje. Querido, depois converse com algumas pessoas que puderam participar da conferência sobre alguns dados que eu trouxe, algumas experiências que eu vivo no país atendendo pessoas. Você não faz noção do que essa sociedade está sofrendo. Então, sofrimento e humilhação fala da realidade da sociedade de hoje. Pastor, tem isso no texto? Tem, passa para o próximo. No verso 3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. Agora, queridos, rapidamente, eu vou falar aqui para você, não tem como trabalhar porque são muitos, algumas características de pessoas que estão vivendo em sofrimento, seja ele o nível que for, e humilhação. Olha só, sofrimento e humilhação podem produzir profundas experiências emocionais completamente adoecidas. Ela pode erodir, destruir e totalmente retirar de uma pessoa a sua autoestima. Ela produz fortemente sentimento de inferioridade e uma autocrítica destrutiva constante. Sintomas compulsivos de estresse pós-traumático, relações sociais completamente comprometidas e a pessoa passa a viver isolada, depressão profunda, desesperança quanto ao amanhã, transtorno de ansiedade, impacto nas suas conquistas e nas suas propostas de desenvolvimento familiar. Querido, isso aqui eu fiquei chocado. Uma pessoa que ela para na vida por causa de sofrimento, de algum problema,
ela fica completamente desesperançosa, e ao impacto tardio, ela retarda a pessoa para qualquer tipo de conquista que ela estabelecer na vida, inclusive familiar. Querido, hoje as pessoas, normalmente um homem ou uma mulher que passa por uma frustração no casamento, normalmente elas decidem não casar mais, porque a proposta de um recomeço para ela é como se fosse uma afronta. Aí ela cai naquela classe de isolamento. Abusos substanciais. Olha só, comunicação deficiente, uma comunicação deformada, a pessoa passa a ter traços aonde ela não se comunica mais. Tensão familiar, comportamento negativo e destrutivo na sociedade alheia. Querido, isso é muito sério. Comportamento negativo e destrutivo. Quantas pessoas a gente já atendeu, gente, que tomou decisões equivocadas por causa dos seus traumas e parou na vida, ao ponto de que a ida para onde ela foi sem volta. Isso é sério, é uma ida sem volta, é um casamento que não se recupera mais, é um filho que você perde para as drogas e não se recupera mais. Isso pode levar pessoas, querido, à loucura, a problemas seríssimos, não só emocionais, mas desencadeando em problemas mentais. Conflitos familiares persistentes. Isso pode levar a pessoa a conviver, a viver e a conviver em conflitos familiares persistentes. Está falando, sabe de quê? Relação marido e mulher, relação pai e mãe, relação entre irmãos, relação entre filhos e pais, relações entre parentes, primos, tios, persistentes. Olha o quanto isso é sério. O que um sofrimento, uma humilhação pode causar numa pessoa? Impacto nas suas dinâmicas, nas suas disposições. Filhos afetados nas suas relações emocionais, sociais e profissionais. Efeito no bem-estar geral familiar e intervenção crônica para a realidade social, ou seja, a pessoa, ela precisa de uma intervenção para novamente ela voltar a se socializar. Pastor, o que isso tem a ver com Neemias? Tudo. Neemias, queridos, ele obteve sucesso na sua vida, mas tem um detalhe: havia 12 anos que ele não tinha contato com a sua família. Agora vamos para o texto. Não, vamos continuar nessa explicação. Depois eu vou entrar nas lágrimas de Neemias. Passa para o próximo, por gentileza. Segunda situação, eu falei de sofrimento e humilhação dentro do texto. No próprio texto, dando sequência, muros derrubados, que fala das relações, da realidade das relações de hoje. Da realidade das relações de hoje. Pastor, onde está isso no texto? Passa para o próximo. Eu falei para vocês. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados. Muro derrubado, querido, fala das relações. Muro derrubado fala dos limites do outro não respeitado. Muros derrubados fala do desrespeito à pessoa alheia. Terceira coisa, passa para o próximo, que eu falei para vocês gravarem: portas destruídas,
o texto fala portas destruídas pelo fogo. O que portas destruídas fala da realidade de hoje? Fala da realidade das famílias dos dias de hoje. Aonde está isso no texto, pastor? No final do verso 3. Muro derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Agora eu quero entrar com você na vida de Neemias. Então nós reparamos aqui que Neemias tinha uma posição social, tudo certo. Ele ouviu 3 situações do seu povo, sofrimento e humilhação. Gastei um tempinho a mais porque isso é sério. Ele ouviu que o muro de Jerusalém foi derrubado. Muro também fala de proteção. E ele ouviu que as portas foram destruídas pelo fogo. Agora, querido, quando você vai estudar a biografia, a história de Neemias, Neemias saiu de Judá para ir trabalhar naquele reinado, no tempo de Acalias. Ele saiu ainda adolescente, jovem. Ele se casou por lá, formou sua família, conquistou o seu âmbito financeiro, profissional, mas ele literalmente se desligou da sua família, dos seus parentes. Tanto é que o texto fala o seguinte: quando vi meu irmão, passa para o próximo, olha aí, primeira lágrima de Neemias a ser discernido, a lágrima do interesse. O texto fala, no verso 2, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. Quando eu os vi, eu lhes perguntei. Neemias precisou passar pela lágrima do interesse. Ele perdeu o interesse pela família. Ele conquistou tudo na vida, mas ele esqueceu dos seus irmãos. Ele esqueceu dos seus parentes. Querido, olhe para mim. Quantas pessoas saem em busca do seu sonho, das suas conquistas pessoais, e nada contra isso, mas perde o interesse pela família, perde o interesse pelo casamento. Querido, anote isso, você vai ouvir eu falar isso mais vezes. Se eu vier aqui pregar novamente, provavelmente você vai ouvir eu falar sobre isso. Nada compensa um fracasso num casamento. Nenhum sucesso financeiro compensa um fracasso no casamento. Nenhum sucesso profissional compensa um fracasso na família. E eu vou mais além, igreja. Nenhum sucesso ministerial compensa um fracasso na família. E hoje, meu irmão, é o dia que eu estou pregando mais tranquilo na minha vida. Eu estou calmo, igreja. Sabe por quê, querido? Porque o que valida a minha vida, meu irmão, não é essa mensagem. O que valida a minha vida, meu irmão, não são esses livros. O que valida a minha vida chama-se Virgínia e Isabela. O púlpito não me valida. Eu, como pastor, meu irmão, não significa que eu sou um bom marido. Mas eu, como um bom marido, me valida a ser um excelente pastor. Eu, como pastor, não me valida a ser um bom pai. Mas eu, como um bom pai, me dá autoridade para vir aqui ministrar sobre família. Porque ministério não valida ninguém, meu irmão. Quem valida é a casa. Neemias tinha sucesso financeiro, ele tinha sucesso profissional, ele tinha sucesso emocional, mas ele esqueceu da sua família. Tanto é que quando ele vê um dos seus irmãos, eu lhes perguntei, como é que está a família? Aí vem a pergunta que não quer calar: qual foi a última vez que você falou com um parente seu? Que tipo de mensagem que você põe no grupo da família? É aquela copia e cola, daquela bandeirinha de bom dia com a xícara, com a fumacinha dizendo bom dia, que Deus abençoe seu dia? Ou você liga para uma tia e pergunta como é que ela está? Você liga para um primo e pergunta como é que ele está? Qual foi a última vez que você ligou para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu pai, para a sua mãe? Queridos, sucesso na vida sem considerar
família e parentes é o maior fracasso do ser humano. Você pode encher a sua casa e sua vida de bens, mas o maior bem que você carrega é essa pessoa que está do seu lado, é com quem você é casado, é de quem você nasceu, é de quem você é pai e mãe, ou de quem você é filho. Neemias precisava passar pela lágrima do interesse. Nós precisamos passar pela lágrima do interesse. O interesse pela sociedade, o interesse por essa igreja, o interesse por esse crescimento, o interesse pelo seu vizinho. Neemias passou pela lágrima. No seu discernimento, ele passou pela lágrima do interesse. Próxima lágrima de Neemias, ainda no texto, passa para mim, por gentileza. Lágrima da autoavaliação. Ah, meu irmão, aqui eu gasto tempo, mas eu vou ser sucinto. Quando ouvi essas coisas, verso 4, eu sentei, eu chorei, eu lamentei, eu jejuei, orando ao Deus dos céus. Irmãos, a história diz que foram dias e dias. Não foi assim, o irmão dele falou, aí ele pediu lá uma folga para o rei. Rei, antecipa minhas férias aí, me dá pelo menos 2 dias de folga, eu vou lá em casa chorar. Não, foram dias e dias lamentando, sabe o que? Deus, o que eu fiz na minha vida? Eu vim para cá conquistar tudo, mas esqueci da minha cidade, esqueci da minha igreja. Pastor, me perdoa falar isso, pastora Leni, me perdoa falar isso, mas vocês sabem melhor do que eu. Quantas pessoas não quiseram estar aqui esse final de semana, pastor, usando a desculpa financeira, que eu tenho certeza, se eles ligam para vocês, pastor, eu quero demais, mas eu não tenho condição, o senhor ia negar ele participar? A senhora negaria, pastora Leni? Pastor, foi arrebatada a esposa do pastor Samuel. Ela foi, eu fiquei. Ah, não, está ali. Você negaria, pastora, se alguma irmã te passa, pastora, eu não tenho condição, você negaria para alguém? Então não me venha com desculpa. Quantas pessoas, como o pastor disse, tem a oportunidade de sentar, ouvir um conteúdo para falar da sua família, para falar da sua casa, para falar para o seu casamento, para falar sobre os seus filhos. Quantas pessoas ficaram em casa? Quantas pessoas arrumaram outro programa? Querido, nós precisamos resgatar essa autoavaliação. O que tem valor para você? A sua casa que tem preço ou as pessoas que moram dentro dela? O que tem valor para você? A empresa que você trabalha pelo salário que você recebe? Ou as pessoas que trabalham lá com você que você mal dá um bom dia? O que tem valor para você? Esse templo, essa estrutura abençoada e bonita, ou as pessoas que aqui congregam que você mal conversa? O que tem valor para você, coisas ou pessoas? Neemias focou na sua autoconquista, mas ele esqueceu dos seus familiares, ele esqueceu da igreja. Você sabia que a mesma quantidade de pessoas que frequentam a igreja hoje no Brasil é a mesma quantidade de pessoas que estão fora da igreja? Você sabia disso? Já estão, tem pastores aí que já estão trabalhando, inclusive o primeiro foi o Antônio Carlos Costa, do Rio de Janeiro. Antônio Carlos Costas, um camarada que eu admiro. Ele está trabalhando com os desigrejados. Pessoas que por causa de sofrimento, humilhação, decepção, desilusão, pararam a vida cristã. Aí estão congregando online, mas a vida de pecado, normal. Sendo que você tem, querido, uma igreja com essa estrutura, salas que poderiam virar ambiente de ensino, projeto social, trabalho com as crianças.
projeto com crianças especiais, como por exemplo, autismo, TDAH, síndrome de Down, uma estrutura dessa. E tem pessoas que perdem completamente o interesse e não param para uma autoavaliação. Neemias, querido, antes de começar a obra na cidade e na família dele, primeiro ele teve que deixar Deus fazer a obra no coração dele. Ele teve que parar para uma autoavaliação. Ele teve que perceber aquilo que tinha valor para ele. Olha para o próximo, passa para mim por gentileza. Lágrimas da memória. Verso 8, lembra-te, Senhor. Lágrima da memória. Quem sabe hoje está trazendo a memória no seu coração aquela pessoa que está precisando de você. Mas você anda muito ocupado. Hoje a conversa é essa, né, pastor? Não tenho tempo, estou ocupado, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não, pastor, não teve como. Hoje a conversa é essa. Mas de repente, quando você passa em casa, você passa 2, 3 horas numa rede social, acompanhando um bom filme, uma boa série, que eu não sou contra, eu já falei para vocês aqui. Pensa num cara que gosta de filmes e séries. A questão, se é esse tempo que você gasta às vezes nas suas realizações pessoais, está interferindo naquilo que Deus quer te usar para conquistar as outras pessoas, inclusive as pessoas de dentro da sua casa. Vou falar uma realidade para vocês aqui. A internet é benção, rede social é benção, mas cuidado, às vezes ela distancia quem está dentro de casa e aproxima quem está longe. Cuidado, que às vezes as pessoas estão dentro de casa, mas distanciadas por causa da rede social. Por quê? Porque não traz mais a memória. A Bíblia fala em alto e bom som: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória. Neemias falou: lembra-te, Senhor, das tuas bondades, lembra-te das tuas misericórdias. Eu lembro, Senhor, eu faço uma autoavaliação. Sabe por quê, Deus? Porque ele fala: eu e o meu povo temos pecado contra ti de forma corrupta e vergonhosa, e não temos obedecido os seus mandamentos que deste a Moisés. Não só não temos obedecido, como não temos colocado em prática. Um homem bem-sucedido, um homem com suas conquistas profissionais resolvidas, um homem que provavelmente financeiramente resolvido, um homem que não tinha dificuldade para se alimentar, se vestir e morar, mas encontrou, ao ver o seu irmão, a sua debilidade moral familiar. Não adianta nada as conquistas humanas, se você esquecer das pessoas que fazem parte do seu ciclo de vida. E aí eu encerro essa mensagem para orar com vocês com essa frase, que é a frase central do meu livro. Te dou liberdade. Era para ter falado isso no início, eu esqueci. Quem quiser tirar foto da projeção, quem quiser me pedir o pastor lá, eu mando para ele manda para você. Essa frase, passa para mim, por gentileza. O sucesso na vida não é para quem vence ou chega em primeiro lugar, mas sim, independente de onde você chegar, a sua família chegará junto. Se você quer ser bem-sucedido na vida, programe as suas conquistas, aonde a sua esposa possa sentar no mesmo lugar que você, aonde os seus filhos possam estar à mesma mesa que você. Programe as suas conquistas ministeriais, aonde a sua família vai poder celebrar com você. Eu já disse aqui, tem isso escrito no meu livro. Sabe qual que é a minha maior realização pessoal? Ainda que eu não vou ver ela. Sabe qual que é, Gabriela?
é no dia que a minha filha me enterrar, ela escrever na lápide do meu túmulo: o meu pai terminou a vida casado com a minha mãe, terminou como meu pai, sogro do meu marido e avô dos meus filhos. Aí sim, eu completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé e herdei a coroa da vida. A maior coroa da vida de um homem está em terminar a vida junto com a sua família, ao lado da esposa, ao lado do marido, ao lado dos filhos, e se Deus permitir, genros, noras e netos. Tem uns aí que até bisnetos. Por isso hoje, concluindo esse final de semana de reconstrução familiar, colocando a casa em ordem, eu queria convidar você para discernir as suas lágrimas, assim como Neemias discerniu as dele, e assim como eu, a partir de um câncer, discerni as minhas, e também na minha casa. Amém? A igreja de pé, por gentileza.